desde que meu pai me chamou e ele falou que a gente ia falar um pouco sobre ofensas nesses cultos seguintes, ele falou assim, ó, Lucas, você tem muita coisa para falar e o tema é muito longo, o tema é muito denso, ele tem muito conteúdo. Eu falei assim, é verdade, então vamos distribuir isso em duas pregações. Então, a pregação de dois cultos atrás, de 2 domingos atrás, ela foi uma parte da pregação. Agora a gente tem a continuação dessa pregação. Ela é uma extensão, obviamente. Se você não esteve aqui no último domingo, não tem problema, você vai entender a palavra. Mas para você entender ela na sua totalidade, é importante que também você ouça a última pregação. Porque muita coisa eu vou referenciar aqui. Então eu vou passar com vocês algumas coisas. Há 2 semanas atrás, a gente estudou sobre tirar a mão da gaiola. Qual que era essa analogia? A analogia de alguns caçadores que eles usaram uma tática para prender alguns macacos. E a tática deles é, vamos deixar uma banana ali na gaiola, o macaco ele vai pegar a banana, mas quando ele tentar tirar a banana, ele não vai conseguir porque a banana vai travar. Só que o macaco ele não soltava a banana de jeito nenhum. Se o macaco quisesse soltar daquela armadilha, qual que era a única coisa que ele tinha que fazer? Largar a banana e soltar a mão. Mas ele não largava de jeito nenhum. E a gente estudou um pouco sobre como a ofensa faz isso com a gente. A gente pega aquela ofensa, aquela pessoa que falou mal de mim, aquela menina que fica falando mal de mim na escola, aquele menino ridículo que fala mal de mim toda hora, pelas costas, no grupo de amigos do WhatsApp dele, fica falando mal de mim. E a gente pega isso e a gente não larga. E a gente estudou um pouco, a gente viu ali em Mateus 18, a gente viu ali que quando nós não soltamos, quando nós não perdoamos os pecados dos nossos irmãos, o nosso pecado não é perdoado. E aí entra algo muito sério. Porque se há algum motivo do nosso pecado não ser perdoado, a gente tem que falar, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, a gente estudou um pouco mais sobre isso, um pouco mais sobre ofensa. E como elas são inevitáveis de virem. A gente vive e a gente, uma hora, vai se ofender. Porque uma hora na nossa roda de conversa, alguém vai soltar uma piada que a gente não vai gostar. Alguém vai fazer uma brincadeira que a gente não vai gostar. Uma hora alguém vai falar mal de você pelas suas costas, isso é normal. Porque se nós vivemos, se nós existimos, nós vamos nos magoar com as pessoas. A não ser que você seja um monge que vive num canto isolado da vida, que você não tem internet, não faz nada, e você vive sozinho 24 horas por dia, aí você não vai se ofender com ninguém. Mas se você vive em sociedade, é capaz que você se ofenda com alguém. E nós estudamos como isso nos prende, como isso nos amarra, e como nós nos libertamos disso. E agora, a segunda parte, que é mais um complemento, o tema da pregação hoje, coloca aí, Bela, para nós, é não revide. Repete comigo, não revide. Perfeito. Então, abra sua Bíblia em Mateus 5:38. Assim que você achar, diga amém. Bora lá, alguma misericórdia? Todo mundo achou aí já? Não vi nenhuma misericórdia, então vamos. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que também levem a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vamos continuar seguindo para o 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai que está no céu, pois ele dá à luz o sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto como a justos e injustos. Se amarem apenas aqueles que amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso.
Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, essa palavra é tua, não é minha, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com algo que eu vá fazer aqui nesse lugar, Pai. Tudo isso é para a honra e glória do teu nome, Pai. Por isso, fala conosco, Pai. Que essa palavra, Pai, venha de encontro com o nosso coração, Pai, nos corrigindo, nos auxiliando, nos fazendo ser mais parecidos com o Senhor, Pai. Pai, no nome de Jesus, que a nossa terra seja uma terra fértil diante do Senhor, Pai. Fere o nosso coração para que essa palavra, Pai, venha de encontro conosco nessa noite, Pai. Nos dê foco durante a palavra, Pai. Que todas as distrações ao nosso redor, Pai, sejam silenciadas para que nós somente venhamos a focar no Senhor nessa noite, Pai. Nós oramos e te pedimos, Pai, fala conosco, fala com os nossos irmãos, Pai. E que essa noite seja uma noite de correção, Pai, onde nós venhamos aprender mais como é ser parecidos com o Senhor, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Então aqui, Jesus está no Sermão do Monte, ao longo do Evangelho de Mateus. Nós vamos ver várias referências que o autor de Mateus faz de Moisés e Jesus. Então, uma das referências que nós temos aqui é quando Jesus sobe ao monte. E lá atrás, Moisés subiu ao monte, ali no Monte Sinai. E ali no monte, Deus começou a falar através de Moisés. Deus começou a falar com Moisés. E ele deu uma constituição para Moisés, os 10 mandamentos. E ele começou a dar diversas instruções para Moisés, todas ali no monte. Então Jesus agora, ele sobe ao monte e começa a falar com o povo. Tanto que um desses paralelos está ali em Mateus 5,17, não precisa abrir, mas ele vai falar assim, cadê aqui o versículo? Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés, ou os escritos dos profetas, eu vim para cumpri-los. Então, Jesus está falando assim, eu não vim abolir a lei de Moisés, mas eu vim cumpri-la. Mas Jesus faz algo além ainda. E a gente vai perceber agora que Jesus começa a fazer uma constituição do reino de Deus. Então, abra ali comigo em Mateus 5:21. Vamos lá então. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não matarás. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. O que está acontecendo aqui? Vocês ouviram o que foi dito lá atrás, nos 10 mandamentos, não mate. E está correto isso, mas eu vou além. Jesus falando, eu vou além. Se você se irar contra alguém, você já vai estar sujeito a julgamento. E Jesus vai continuar. Ele vai falar assim, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Mas eu vou dizer para vocês, se você olhar com cobiça para uma mulher, você já vai ter cometido adultério no seu coração. E ele começa a não somente tratar do físico, da atitude, mas ele começa a tratar do coração deles. Ele fala assim, não é só não matar, você não vai nem se irar. Não é só não cometer adultério, você não vai nem olhar para a mulher com cobiça. E aqui nesse contexto ele está falando assim, e a gente volta para o nosso versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Era uma medida de justiça justa. Não, o que ele fez por mim eu não posso fazer além. Então é olho por olho, dente por dente. Só que Jesus fala assim, não vai ter justiça nenhuma, não vai ter vingança nenhuma. Se alguém der um tapa em você, você dá outra face. Você não retribui na mesma medida. Porque o que foi ensinado a nós, quando se trata de ofensa, é retribua da mesma maneira que foi tomado de você. Então falaram para você o seguinte, quando alguém fala mal de você pelas costas, o que você tem que fazer? Falar mal da pessoa pelas costas. Falaram para você que quando alguém te dá um tapa, você dá um tapa de novo nela. Falaram para você que quando alguém te ferir, o que você tem que fazer? Você tem que ferir ainda mais a pessoa. Falaram para você que quando alguém fizer uma brincadeira de mau gosto com você, você tem que zoar a pessoa ainda mais. Então alguém te zoa, qual que é a sua primeira reação? Vou zoar ele de novo, porque eu não posso sair por baixo. E eu não só zoo na mesma medida, mas eu zoo mais ainda para humilhar mais ele. Vingança. Não, isso não é dar outra face. Isso é me dar as duas faces em você que eu vou bater nas duas, que você bateu só em uma em mim.
Então Jesus está falando assim, quando alguém te ferir, quando alguém te ofender, quando alguém te machucar, sabe o que você vai fazer? Nada. E isso dói. Porque como a gente estudou há 2 semanas atrás, o nosso ego é ferido quando alguém nos ofende. Quando alguém fala mal da gente, o nosso ego é ferido. Porque, não, estão falando mal de mim, agora todo mundo acha que eu sou assim e eu não posso sair por baixo, eu tenho que fazer algo para retribuir na mesma medida, quando na verdade Jesus está falando, dê a outra face. Quando na verdade ele está falando, se quiser que caminhe 1 milha com você, caminhe 2. Se alguém tomar a roupa do seu corpo, dê também a capa. Eu somente não retribuo a ofensa como eu ainda oro por aquele que me persegue. E aí Jesus toca num ponto que é bizarro. Como a gente consegue viver com isso? Jesus não fala só para você não revidar, ele fala assim, ame ele. Jesus só não fala assim, ature ele, perdoe ele. Jesus fala assim, ame e ore por ele. E agora a gente entra numa medida muito mais complicada. Porque não basta só eu não revidar, eu ainda tenho que amar. Mas isso é o ensinamento de Jesus, que é a constituição do reino dele. No meu reino é assim. Deus fala, Jesus fala. No meu reino não há vingança, no meu reino não há retribuição, no meu reino há perdão, há amor, e a justiça é essa. A justiça não é retribuída da mesma maneira. A justiça é quando eu falo assim, eu te perdoo, eu morro por você. E nós estudamos isso há 2 semanas atrás, quando nós falamos de Gálatas 2:20. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E se eu morri, ninguém aqui nunca bateu em um defunto, certo? Espero que não. O que acontece se você bater em um defunto? O que o defunto vai fazer? Espero que nada, né? O defunto, então, você vai bater no defunto, você vai dar pontapé no defunto. O que ele vai fazer? Nada. Nós morremos. Nós somos praticamente defuntos ambulantes. Se alguém bate em nós, eu não revido. Se alguém nos xinga, eu não revido. Se alguém no trânsito te dá uma fechada assim, eu só não revido como eu falo assim, que Deus te abençoe. Porque eu amo os meus inimigos. E o cara que me fechou é meu inimigo. Eu amo meus inimigos e eu oro por aqueles que me perseguem. Então, foi ensinado para nós que, e principalmente eu estava lembrando muito de séries e filmes, quando há traição no casamento. Qual que é a mesma medida? Ele me traiu, eu vou trair também. Então o mundo tem ensinado isso para nós. Se ele te odeia, odeie ainda mais ele. Só que no reino de Deus não é assim. Se alguém não te deu parabéns, o que você faz? Você tem uma listinha lá, um caderninho, é tipo Death Note lá, que é das pessoas que não te deram parabéns, e você anota todas elas aqui no seu caderninho, e fala assim, o Alexandre, ele não me deu parabéns. O Benjamin, ele não me deu parabéns. Então tá aqui anotado, porque quando chegar o aniversário dele, eu vou lembrar, e eu não vou dar. E eu ainda vou postar um story, porque eu ia postar um story pra ele, mas eu vou postar um story só pra falar assim, não, eu tô aqui nas redes sociais ativo, mas eu não dei parabéns pra você saber que eu não dei parabéns pra você. Então a gente quer vingança. A gente tem sede por vingança. A gente tem sede por retribuir o que fizeram a nós. Mas na lei da Constituição de Deus, ele fala o seguinte, não revidem. Não revidem. A vingança não pertence a nós. Eu quero contar uma história para vocês bíblica. Deixa eu ver que horas. Não vou ter tempo. Não vou ter tempo de passar por ela toda. Eu vou dar um resumo para vocês. A história de José, muitos de vocês conhecem. José, ele tinha 17 anos e ele era odiado pelos seus irmãos. Odiado. E José, ele era tão odiado por quê? Porque o pai de José, Jacó, amava muito José. Amava mais que os outros, eles tinham ciúme de José por isso. E também José tinha sonhos, e nos sonhos, basicamente, os irmãos dele estavam prostrados diante dele. E aí, então, os ciúmes e o ódio por José aumentaram 4.000 vezes mais. Até que um dia eles começam a tramar a morte de José. Imagina, quem aqui tem irmão ou irmã? A maioria.
Então imagina o seu irmão ou sua irmã te odeia tanto que ele começa a tramar a sua morte. Então, eles capturam José. Mas eles falam assim, cara, eu estou resumindo bem a história para vocês, tá? Cara, não adianta só matar ele, a gente precisa ganhar com a morte dele. Então vamos fazer assim, vamos vender ele como escravo. Então eles vendem José como escravo. Agora imagina você sendo José. Estou contando a história. Então José é vendido para a casa de um oficial chamado Potifar. E o texto diz, Deus estava com José. Então, José começa a crescer nos cargos daquela casa, ele começa a crescer, até que ele chega num ponto que ele só está abaixo de Potifar, que era o dono da casa. Só que, de novo, José é injustiçado. A mulher de Potifar começa a assediar ele, e ele fala assim, eu não vou pecar contra o meu senhor, E ela começa a assediar ele de tal maneira que ele não quer, e ela fala assim, tá bom, você não quer? Então, num desses assédios, ela pega um pedaço da túnica dele e fala assim, ele tentou me assediar. E José, que achou que tinha já passado pelo pior momento da vida dele, ele é colocado na prisão injustamente. Então, olha o desenho. Seus irmãos te venderam como escravo, querendo te matar. Você começou a subir um pouco na sua vida, aí você é preso injustamente. E não só isso. José está ali preso e chega um cara ali que era chefe dos copeiros ali do faraó. E ele tem vários sonhos e José ajuda ele a decifrar esses sonhos. E José fala assim, quando você voltar para o rei, lembra de mim. Lembra que eu decifrei seus sonhos para eu sair dessa prisão que eu não aguento mais. E um detalhe importante que eu lembrei agora. O que diz de novo? Deus estava com José na prisão. Você percebe que Deus nunca perdeu o controle da situação. Você percebe que não é como se, imagina, Deus e Jesus estão conversando aqui, Deus e Jesus estão conversando e falam assim, cara, você viu que o José foi vendido? Cara, não era o nosso plano. A gente tinha outro plano para José caminhar. Deus não faz isso, ele sabia disso. Mas Deus estava pavimentando um caminho. Mesmo com coisas ordinárias que estavam fazendo com José. Então, logo depois disso, o chefe dos copeiros vai e ele esquece de José. E José, mais um tempo de novo na prisão. Então José é vendido pelos seus próprios irmãos. É condenado injustamente. É esquecido. E após muito tempo, o faraó tem sonhos e o chefe dos copeiros, lembrei daquele menininho lá na prisão e tal, chama ele. José então decifra o sonho de faraó e ele não só decifra, mas ele dá uma inteligência, Deus dá uma inteligência para José para administrar aquela crise, porque eles estavam prestes a passar por um período de fome, de vacas gordas e vacas magras. Então José fala assim, não, a gente vai administrar assim. Nesse período a gente vai estocar e José começa a fazer tudo um plano e o faraó fala assim, gostei de você. E ele sobe ao cargo de governador. E passa a administração, passa 7 anos. E no período de vacas magras, período de fome que estava ali por todo mundo, os irmãos de José, aqueles lá atrás que venderam ele, eles falam assim, cara, no Egito está tendo lá fartura e tem um cara que está administrando todos os cereais ali para dar. E se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. E Jacó fala assim, vai lá, para de ficar sentado, vai lá. E os irmãos de José vão. E aí acontece um monte de coisa. Mas o que eu quero trazer para vocês é, imagina, 17 anos depois, está na sua frente os seus irmãos que te venderam como escravo e fizeram você passar pelo pior momento da sua vida. Seus próprios irmãos te venderam como escravo e você está na frente deles. Com a oportunidade de fazer o que você quiser com eles. O que você faria? Eu fiquei pensando o que eu faria, eu falei assim, gente, eu não sou crente, não. Eu pensei, se ele estivesse na minha frente, obviamente eu vou exagerar aqui, tá? Matar não valeria só a pena, eu tinha que colocar ele como escravo. Fazer passar pelo que eu sofri. E colocando na mesma medida e colocando mais e mais. Porque a vingança é assim. Não está suficiente só retribuir o que fez, mas eu preciso de mais e mais. Mas sabe o que José faz?
Abre comigo em Gênesis 45:1. Então José está na frente dos seus irmãos, que fizeram a vida dele literalmente um inferno. E sabe o que José faz? José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. E agora você imagina que José vai bater em todo mundo, ele vai falar, pega a foice, pega o martelo, nós vai agora para cima desses irmãos aí. Mas olha o que José fala. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou. Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhe preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador do Egito. Agora, voltem depressa ao pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá sem demora. Então eu vou seguir com o 12. Calma aí. No 13. Contem a meu pai a posição de honra que ocupo aqui no Egito. Descrevam para ele tudo o que viram e tragam-no para cá o mais rápido possível. Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim. E Benjamim também abraçou e o chorou. Então José beijou cada um dos seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. José, então, está diante dos seus irmãos que fizeram tudo isso com ele. E ele fala assim, eu não guardo mágoa de vocês. Eu não retribuo o que vocês fizeram comigo. Mas, pelo contrário, ele foi, abraçou, beijou e chorou com cada um dos seus irmãos. Sabe o que aconteceria se José tivesse falado assim, eu vou retribuir da mesma moeda? A família dele inteira estaria morta. Se José tivesse falado assim, não, eu vou me vingar agora, eles teriam morrido. Mas José fala o seguinte, não foi vocês que me enviaram, foi Deus. E eu fui adiante de vocês, não para retribuir a mágoa com vocês depois de te matarem, mas eu fui adiante para salvar a vida de vocês e salvar a vida de toda a nossa família. O que você precisa entender é que às vezes as frustrações, as zombações, os insultos, as ofensas, as chacotas que você leva, elas te impulsionam mais perto para o propósito de Deus. Os insultos que você leva, as ofensas que você leva, aquela situação que te marcou, ela não vai te atrapalhar se você entender, ela vai te impulsionar se você entender para onde Deus quer te levar. Porque José falou assim, vocês me venderam como escravo, mas Deus usou a coisa mais ordinária que vocês poderiam fazer comigo, para me impulsionar e para mais para frente salvar a vida de quem? De vocês. E eu estou aqui como seu irmão e eu estou aqui para salvar vocês. Olha o coração de José. Ele entendeu. Ele não se vingou. Ele não retribuiu na mesma medida. Agora, Deus usou a inveja dos irmãos para colocar José na casa de Potifar. Deus usou a injustiça que José sofreu na casa de Potifar para colocar ele na prisão. E Deus usou
a prisão para colocar ele como governador do Egito. E isso tudo para salvar a família de José. Olha como Deus vai usando as coisas. Ele nunca perdeu o controle. Ele nunca perdeu o controle. Talvez você fale assim, mas desde pequeno meu pai me abandonou e Deus usou a coisa mais ordinária que poderia ter acontecido para pavimentar um caminho que é o propósito dele. Eu não faço a mínima ideia de qual que é o caminho. Como José talvez não saberia também. Mas Deus está traçando um caminho e colocando um caminho para você atingir o lugar que é o propósito dele. E ele vai usar as ofensas, ele vai usar as zombações, ele vai usar os insultos para pavimentar, para construir um caminho. Pode ser um caminho cheio de curva como é o de José. Cheio de descidas e subidas como era o de José. Mas no final, você vai falar assim, não foi vocês que me colocaram aqui, foi o próprio Deus. E ele me colocou aqui para salvar vocês. José não guardou a ofensa. José falou assim, eu sei porque Deus me colocou aqui. Eu sei porque Deus me colocou aqui. Às vezes você vai sofrer insultos e em vez de xingar a pessoa de volta, fala assim, glória a Deus, porque Deus está tratando meu coração. Às vezes as pessoas vão zombar de você e a sua reação tem que ser, glória a Deus, porque Deus está tratando meu coração. Sabe por quê? Porque Deus ele usa o deserto. No livro de cartas do Diabo para o Seu Aprendiz, que é do C.S. Lewis, ele faz ele faz ali uma analogia do diabo escrevendo para o seu aprendiz e fala assim, o diabo falando, o nosso inimigo, que é Deus, o nosso inimigo, sabe o que acontece? Ele confia muito mais nos baixos do que nos altos. Porque ele sabe que nos baixos Deus vai tratar. Porque ele sabe que nos baixos o coração vai ser amolecido. Porque Deus sabe que nos baixos, nos insultos, nas ofensas, o coração vai ser preservado. E com a insistência, com essas tribulações, vai gerar caráter aprovado neles. Então, façam de tudo para eles acharem que os insultos são algo ruim. Façam de tudo para eles acharem que os tempos baixos são horríveis. Mas, na verdade, Deus está confiando para nós muito mais os baixos do que os altos, porque Ele sabe que nos momentos baixos da nossa vida, Ele vai pavimentar o caminho, Ele vai tratar o nosso coração, para que quando a gente chegar no alto, a gente não venha estar com o coração preso, não venha estar com o coração enrijecido. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo aí ainda? Agora, não se prenda à ofensa. Deus está usando uma coisa ordinária para pavimentar o caminho dele para você. Vem comigo em outra história, Mateus 26, 47. Amém? Não revide. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão, armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender, quando eu o cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou ele, e o beijou. Jesus disse, amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Por que Jesus chama Judas de amigo? Além do motivo de Jesus amar Judas, mesmo ele o traindo, é porque Jesus sabia que Judas estava colocando ele no propósito de Jesus. Jesus está falando assim, Judas, amigo, você está me colocando diretamente no propósito, porque eu preciso morrer por esse. Então Jesus sabia que a traição de Judas o levaria diretamente para o propósito que ele deveria cumprir, que é a morte na cruz. Agora, quando Pedro chega e fala assim, ele chama Jesus de lado e ele começa a repreender Jesus falando assim, não, você não vai morrer não, Jesus. Isso há uns capítulos atrás. Fala assim, não, Jesus, você não vai morrer não. O que Jesus fala? Afasta-se de mim, Satanás.
Mas ele estava tentando defender qual que é o motivo. Falou assim, você não está me levando para o propósito. Isso que você está falando é do diabo. Porque se eu não morrer, você não vai estar salvo. Se eu não for levado por aquela cruz, se eu não for crucificado, a sua vida não vai ser salva. Então afasta de mim esses pensamentos. Judas, você vai me trair, mas você vai me levar para o propósito? Amigo. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Porque eles estão te levando para o propósito de Deus. Agora, ao invés de revidar, como Pedro fez, o que Pedro fez? Vamos ler esse versículo 51. Um dos que estavam com Jesus, obviamente era Pedro, a gente vai ver em outros evangelhos, um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Então Jesus disse, guarde a sua espada. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir a meu Pai milhares de anjos para me proteger, e Ele os enviaria no mesmo instante? Se eu o fizesse, porém, como se cumpririam as Escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça? Em seguida, Jesus disse à multidão, por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Ali estava todos os dias ensinando. Mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Não revide. Pedro tentou falar assim, não, eu vou revidar e Jesus, você não vai ir preso. Jesus fala assim, Pedro, não revide. Não revide. Não pegue a espada, porque quem pega a espada morrerá pela espada. Não revide. Quando o teu professor fizer algo com você, não revide. Não bata a boca. Quando um dia seus pais chegarem cansados do serviço e acabarem sendo grossos com você, não grite com eles de volta. Quando seus filhos um dia chegarem para você e na flor da adolescência seus filhos falarem alguma coisa para você, constranja seus filhos com amor. Não retribua. Seu filho vai chegar estressado em casa, você vai falar assim, filho, tá tudo bem. E ele vai estar lá xingando, falando assim, gritando igual adolescente é, né, na minha visão. E você vai falar, você como pai vai falar assim, filho, o que está acontecendo? Quando te insultarem, quando o cara for grosso com você, sabe o que você tem que falar? Você não tem que retribuir com grossidão de volta. Você tem que falar assim, mano, o que está acontecendo com você? Porque eu percebi que você está meio estressado ultimamente. Quer conversar? Não revida. Não revida. Pare a cadeia de gritos. Porque chega uma hora que a gente está gritando um com o outro aqui, ninguém sabe mais porquê, mas todo mundo quer retribuir na mesma moeda o grito. Para. Existe uma característica do fruto do Espírito Santo que é domínio próprio. Tenha domínio próprio. Controle a sua raiva. Controle a sua raiva. Seja gentil com os outros. Não revide na mesma moeda. Não revide. E dê outra face. Eu lembro de um dia que, cara, eu tava na maior treta com um menino no WhatsApp, gritando. Aí eu lembro que chegou uma hora que, o menino me estressou porque ele me ofendeu de umas coisas assim que foi tenso. Aí eu já pesquisei no ChatGPT 7 maneiras de se ofender alguém de uma maneira crente, sem falar palavrão. Como é que eu vou xingar esse menino agora de todas as maneiras possíveis? E o Espírito Santo falou assim, fala que você ama ele. Aí eu, Espírito Santo, você tá brincando comigo, né? Fala que você ama ele. Para de fomentar a briga. Interrompe. E sabe como você vai interromper? Com amor e gentileza da maneira que eu faço, não da maneira que você faz. Porque se você fizer da sua maneira, você vai xingar ele de volta, mas faça da minha maneira. E a minha maneira é, eu amo você, mano. Me perdoa se eu te ofendi, me perdoa se eu te magoei. Lucas, mas eu tô certo. Mas você morreu. E morto não tem opinião. Você pode estar até certo, mas não faz a diferença alguma. E é engraçado porque a gente aprende muito isso no relacionamento. Porque a gente sempre quer estar certo. Sempre quer estar certo, sempre quer estar certo. E chega uma maneira que fala assim, não importa se eu estou certo ou não. O que importa é, vamos viver junto em amor, em comunidade, em comunhão. Quando você, e agora eu falo isso com os namorados e namoradas, não queira estar certo o tempo todo.
Porque sempre vai ter uma parcela, e o Rui fala isso, sempre vai ter uma parcela de culpa em toda discussão. Mas submetam-se uns aos outros, falando assim, se eu te ofendi, me perdoa. Não fala se eu te ofendi, fala assim, me perdoa. Porque às vezes a pessoa fala assim, se eu te ofendi, me perdoa, né? Não fala isso. Fala só, me perdoa. Eu errei com você. Então, tem um texto muito bom, não precisa abrir, eu vou ler ele aqui, que é 1 Pedro 5,5, que fala assim, da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros, e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns para com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele fala assim, vistam-se com humildade. Essa palavra vistam-se com humildade, no original ele quer dizer assim, se coloquem abaixo. Então, não tenho mais vontades, não tenho mais desejos, eu não estou mais certo, nada mais importa, eu não tenho mais vingança para mim mesmo, eu não revido mais, eu não tenho mais vontade, então eu me visto com humildade. E eu não revido mais, eu não xingo mais de volta, eu não retribuo na mesma moeda, eu me visto com humildade. Controle a sua língua. Vamos abrir esse texto, Tiago 3. Não foi nem que eu passei para a Bela, tadinha, mas abre aí Tiago 3:1. O Enéas não acabou ainda lá embaixo, né? Eu vou falar mais um pouco. Bora lá? Tiago 3:1. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com muito mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Agora preste atenção nessa parte. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como é simples fagulha, é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno acende. Olha que pesado esse texto. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aquilo que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar a água doce de uma fonte salgada. O que o autor está falando aqui? Fala assim, se a gente pudesse controlar a nossa língua, a gente seria um indivíduo perfeito. Porque a maioria dos males da humanidade está quando a gente não controla a língua. Então, quando a gente não controla a língua em uma fofoca, quando a gente não controla a língua em uma retribuição, em uma revidação, em uma vingança, como pode, da mesma boca, eu estar aqui adorando a Deus e louvando o Senhor? Eu estou aqui, a glória, a glória. E eu saio daqui, 3 segundos depois, eu vou ali para o Gloriasburg e falo assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais o Davi Olhos. Meu Deus do céu, eu não aguento mais ele, meu Deus do céu, que moleque chato, meu. Um dia eu vou sair no soco com ele. Como é que pode da mesma língua sair palavras de exaltação ao Senhor e palavras de maldição? O autor está falando, isso não está certo. Pelo contrário, Deus quer purificar as nossas falas. E Deus está falando, não revide, mas perdoe. Façamos conforme o modelo que Ele nos deu. Jesus foi traído. Calma aí. Jesus foi traído, ele foi negado. No momento da morte de Jesus, os guardas ali, eles começam a colocar roupas de realeza em Jesus para encenar algo.
E eles começam a se prostrar diante de Jesus e falam assim: salve o rei dos judeus, caçoando de Jesus. Colocam uma coroa de espinhos, colocam uma capa e falam assim: salve rei dos judeus, salve rei dos judeus. E o que Jesus faz? Nada. Então eles continuam cada vez mais, e eles continuam cada vez mais. Eles obrigam Jesus a carregar a própria cruz. Ele é colocado, crucificado ao lado de criminosos, como se Jesus fosse um criminoso. O Filho de Deus, o princípio da criação de tudo, é colocado numa cruz como um criminoso. E os sacerdotes, os mestres, os líderes do povo zombavam dele, dizendo que se ele salvou tantos, por que ele não salva a si mesmo? E além disso, ele olha para frente e vê que todos aqueles que ele cuidou, o abandonaram. Só João estava ali. Ele olha e fala... E se fosse a gente falar assim: nossa, sério mesmo? Sério mesmo? Todos me abandonaram, todos me rejeitaram. E além disso tudo, das dores físicas de Jesus, Jesus estava prestes a se afastar do Pai. E o povo xingando ele, os discípulos o abandonaram. E Jesus estava nesse momento. E a reação de Jesus não é parar na cruz e falar assim: já que vocês zombaram de mim, já que vocês me xingaram, que vocês morram também no inferno, porque Jesus poderia fazer isso. Mas Jesus vira e fala assim: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. No momento onde Jesus é abandonado, onde Jesus está sendo insultado, onde Jesus está sendo crucificado e prestes a ser morto, Jesus fala assim: vocês estão me zombando, vocês estão me insultando, mas eu perdoo vocês. E eu estou aqui nessa cruz para morrer também por você que está zombando de mim. Naquela cruz, Jesus estava crucificado falando assim: eu morri por você que me abandonou. Ele morreu por nós que nós abandonamos ele. Nós o pregamos naquela cruz por conta dos nossos pecados. E ele morreu por nós. E em João 13 ele vai falar assim: façam conforme o modelo que eu lhes dei. O que ele está se referindo? Essa palavra façam, ele se refere ao tabernáculo. Ele fala assim: construam da maneira que eu construí. Façam da maneira que eu fiz. Façam conforme a minha vida aqui. E se eu não insultei, se eu não revidei, porque Jesus vai falar ali em Mateus 26, eu poderia parar tudo isso, eu poderia chamar anjos para virem aqui e pararem com tudo isso, mas eu escolho a cruz. Eu escolho morrer por você que está me levando para ser crucificado. Eu escolho morrer por você que está me levando e me zombando de mim. Eu escolho morrer por você que me abandonou. Se Jesus fez isso, e Jesus vive em nós, como nós não vamos fazer isso pelos outros? Como a Bárbara falou aqui, se Jesus morreu pelos outros, nós morreremos também. Se Jesus não revidou, se Jesus não se vingou, nós também não nos vingaremos. A última palavra que eu dou para você depois desses 2 cultos é: seja como Jesus. Seja como Jesus. Jesus não retribuiu. Jesus não se vingou. Ele somente falou assim: Pai, perdoa-lhes. E eu amo cada um deles. Eu amo Judas que me traiu. Eu amo os discípulos que me abandonaram. Eu amo aqueles que até mesmo fizeram uma coroa de espinhos para mim e começaram a se ajoelhar caçoando de mim como se eu fosse o rei. Eu amo eles. E eu peço: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A questão é que você precisa liberar isso. Porque isso está te prendendo. Os verdugos, igual a gente estudou 2 semanas atrás, eles estão te consumindo. E você não consegue mais liberar isso. E a tua vida está travada. Jesus está falando assim: façam conforme o modelo que eu lhes dei. E Jesus fala: eu sou o modelo. Façam conforme eu fiz. Fique de pé, e a maneira que você ficar de pé, já feche seus olhos. De 2 às 1, ou você veio aqui e está brigado com alguém, ou você está tranquilo e está suave, mas uma hora a ofensa vai vir. E você precisa falar assim: Deus, prepara o meu coração para quando ela vier, eu dê glória a Deus, porque o Senhor está me tratando, o Senhor está me direcionando para o caminho e o propósito da tua vontade. Feche teus olhos. Antes de eu orar junto com você, você precisa fazer a sua oração. Essa palavra veio específica para você, porque você já estava tramando uma vingança já.
Você já estava tramando como é que eu vou revidar aquele cara que falou mal de mim, como é que eu vou revidar aquela menina que tem me insultado tanto. Você já estava tramando isso já. Mas hoje, nessa noite, Deus te constrangeu a falar assim: não revide. Não revide. Não revide, porque essa ofensa, essa insultação, essa zombação está te levando diretamente para o propósito que eu estou trilhando na sua vida. Eu estou no controle. Mas faça conforme o modelo que eu lhes dei. Ame e perdoe. Comece a orar. Eu creio que é algo específico do Senhor para você nessa noite, direcionado para você de maneira personalizada. Por isso, ore, e depois eu vou me juntar com você em oração. Pai, nos dê um coração igual ao Teu, Pai. O nosso coração, ele é tão sujo, ele é tão perverso, Pai. Nos limpa por completo, Pai. Traga pureza para o nosso coração, Pai. Pai, no nome de Jesus, que nós não venhamos a nos ofender, que nós não venhamos a agarrar essas ofensas, Pai. Pai, no nome de Jesus, mas que nós sejamos prontos e rápidos para perdoar. Pai, no nome de Jesus, que a Tua glória, a Tua presença estejam sobre nós, Pai. Pai, para que quando vier uma ofensa, quando vier um insulto, Pai, a nossa primeira reação não vai ser uma ação de vingança, uma ação de revidar, mas a nossa primeira reação vai ser dar outra face. Vai ser falar assim: eu te amo, e não importa o quanto você bata em mim, não importa o quanto você zombe de mim, não importa o que você faça por mim, eu continuo te amando, assim como o Senhor fez com nós. Porque nós cuspimos na sua face, nós colocamos você naquela cruz, nós te humilhamos muitas vezes com uma vida miserável nossa, e o Senhor assim, ainda dia a dia, vira para nós e fala assim: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Pai, e se o Senhor nos perdoa assim, dessa maneira, com um amor tão grande, uma dívida imensurável, não tem como nós não perdoarmos os nossos irmãos. Por isso nos constranja, Pai, nos constranja com a Tua graça e o Teu amor, Pai. Pai, no nome de Jesus, que o nosso coração não seja um coração ofendido, mas seja um coração rápido a perdoar. Pai, que o nosso coração seja um coração rápido a pedir desculpas. Que o nosso coração seja um coração rápido a se arrepender. Que o nosso coração seja um coração rápido para quando baterem na nossa face, nós dermos a outra. Para quando nos insultarem, a primeira coisa que nós vamos fazer não é xingar o outro de volta, mas é chegar em casa, ajoelharmos e orarmos por aquela pessoa. Porque se o Senhor amou cada um de nós a se entregar, nós devemos morrer também uns pelos outros, assim como o Senhor morreu por nós. Porque já não somos mais nós que vivemos, mas o Senhor que vive através de nós. E se o Senhor vive através de nós, nós damos as vidas uns pelos outros. Nós nos submetemos uns pelos outros. Pai, se há algum irmão aqui, Pai, que está travado por alguma coisa, se ainda aquilo prende ele, a ofensa ainda está prendendo ele, ainda corrói, ainda machuca, Pai, e ainda há planos de vingança, há planos de revidar na mesma moeda, Pai, no nome de Jesus eu oro, Pai, para que o Senhor venha como Espírito Santo dando fé para perdoar, assim como os discípulos falaram ali em Lucas 17, Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé, Pai, no nome de Jesus eu oro para que haja liberação, Pai, no nome de Jesus eu oro para que haja destravar de ministérios, haja destravar de relacionamentos, Pai, no nome de Jesus, que os relacionamentos aqui de irmãos sejam destravados, Pai, no nome de Jesus, destrava relacionamentos de pais e filhos, destrava o relacionamento de mães e filhas, Pai, para que em nome de Jesus haja uma liberação de perdão do Senhor nessa noite, Pai, nós oramos por isso no nome de Jesus, e assim como os discípulos pediram, Pai, Senhor, aumenta a nossa fé,
Porque não são coisas fáceis. A nossa língua, ela rapidamente quer revidar, a língua rapidamente quer revidar o mal. Mas, Senhor, o Senhor nos deu algo que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos dá o fruto. E dentro desse fruto há uma característica chamada domínio próprio. Por isso nós queremos desfrutar desse fruto, Pai. Queremos desfrutar da amabilidade, queremos desfrutar da compaixão, queremos desfrutar do domínio próprio, Pai. Pai, quebranta o nosso coração. Quebranta o nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma última coisa. Se caso você tenha um problema com alguém, sentir no meio de falar isso, caso você tenha um problema com alguém, vai e resolve com a pessoa. Não guarda pra você. Não guarda pra você. A gente falou um pouco sobre isso, mas eu quero reforçar. Se alguém te chateou, se alguém te magoou, não fica espalhando. Vai e conversa com a pessoa. Amém? Glória a Deus.